Viva! Bem-vindos à nossa última entrevista deste ciclo de entrevistas a jovens candidaturas autárquicas. É com grande gosto que estou aqui com o Filipe Antunes, que já apresentarei a seguir, e que esta é a última de 27 entrevistas a jovens candidatos e candidatas de todo o país. Recordando aqui os moldes da nossa entrevista, são 12 questões fixas. Os temas são naturalmente política autárquica, juventude, associativismo, entre outros, para um tempo máximo de 40 minutos. Cumprimentar também o público que nos tem seguido, seja nas transmissões em direto, seja pelas gravações no Spotify e no YouTube. E agora passo aqui à apresentação do meu convidado de hoje, o Filipe. O Filipe Matos Antunes é candidato à Assembleia de Freguesia de Lourdelo do Ouro e Massarelos, portanto no Conselho do Porto, e é vice-presidente da JS Conselhia do Porto. Filipe, muito bem-vindo mais uma vez, e vou já iniciar com a primeira questão, que é: quem é esta pessoa que tenho aqui à minha frente, além da política? Bem, antes de mais eu só quero agradecer o convite e neste caso parabenizar este tipo de iniciativas que dão voz verdadeiramente a um conjunto de candidatos. Eu tenho acompanhado o vosso trabalho, visto que vocês vão a todos os lugares de Portugal, a todos os cantos e a todas as vozes ideológicas, ou seja, da esquerda, mais à esquerda, mais à direita, mais ao centro, e isso é de enaltecer pronto, e parabenizar. Como estavas a dizer, fui Matos Antunes, tenho 24 anos, nascido e criado no Porto, sempre em Lourdelo do Ouro e Massarelos, neste caso. Quem é do Porto perceberá perfeitamente que é uma zona riquíssima da cidade, no seu sentido patrimonial. Temos um conjunto de espaços fantásticos que me formaram como quem eu sou hoje. Neste caso, eu sou da área da comunicação, tirei a minha licenciatura no Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto, então agora sou mestrando, na verdade, para acabar agora o meu mestrado. Boa-vesteiro também, que é sempre uma característica que os portuenses costumam valorizar, por ser um clube da cidade. E é isso, fundamentalmente, um rapaz, né, um jovem que viveu toda a sua vida muito próximo das realidades das pessoas, da importância do Estado Social na sua vida. Toda a minha vida morei em habitação social, é algo que eu gosto sempre de realçar. Eu vejo de perto a importância que efetivamente a Câmara tem na vida das pessoas, e se calhar é por isso que hoje em dia tenho as opiniões que tenho. Naturalmente, nós somos produtos das nossas próprias vivências e tenho estas preocupações com as quais procuro trabalhar e ajudar a minha cidade e a minha junta de freguesia. Muito bem. E o que é que te motivou a entrar na corrida autárquica? Houve algum momento, alguma experiência que tenha sido decisiva? Já falaste aí um pouco das tuas origens, da habitação municipal, pública. Terá isso também tido aqui alguma influência? Como eu te disse há bocado, nós somos produtos das nossas vivências. Eu, pessoalmente, sempre tive um interesse muito grande na política, contexto histórico, político, e acabou por levar a que, aí há uns 3, 4 anos, eu procurasse ativamente participar eh, numa juventude partidária, neste caso na Juventude Socialista, depois, posteriormente, no Partido Socialista, sendo que só tive um ano no JS sem estar no partido, depois ingressei para o partido, e naturalmente devido também ao meu trabalho, existe uma valorização por parte do partido nos seus quadros jovens, que aceitaram, né, e perceberam e procuraram valorizar a juventude dentro dos seus quadros, e eu procurei e disponibilizei-me para fazer parte desta luta eleitoral, porque é uma oportunidade enorme e é um privilégio enorme eu poder ajudar as minhas gentes como pode acontecer aqui, neste caso, o povo portuense nos dê a sua confiança. E achas que a tua juventude influencia a forma como olhas para os desafios, para as soluções, para a cidade e, no caso, para a tua freguesia? Claro que sim, ou seja, neste caso na juventude socialista existe, vamos dizer, um quadro de valores que nos une a todos. Também estamos a falar de uma juventude que tem mesmo muitos militantes, ou seja, nós não pensamos todos de forma igual. Deixa-me dizer, quando falo na tua juventude, na tua idade ainda Ah, jovem, ok, não necessariamente na juventude desculpa, partidária, mas não. também podes abordar esse aspecto, sem Não, problema. mas sim, ou seja, existe um quadro de valores que, naturalmente, e a juventude, neste caso a socialista, é natural que também tenham uns valores mais jovens, ou seja, que tenham uma perspectiva sobre a sociedade com outras preocupações, não é? Ou seja, é natural que, por exemplo,
os mais jovens, inclusive os da Juventude Socialista e os do partido, têm uma preocupação muito maior sobre, por exemplo, habitação, construção de habitação pública para as classes jovens, não é? Que acabam de se licenciar, acabaram agora o seu ciclo de estudos e procuram estabelecer vida. Ou seja, é natural que a minha juventude, especificamente também, me dá esta capacidade de refletir sobre o que eu quero para a minha cidade, sim. E já que estamos a falar de juventude, quais é que são as principais medidas da tua candidatura para os jovens da tua área? Que propostas é que apresentas para que se possam fixar em maior número, para que possam viver condignamente essa zona da cidade e a própria cidade? Claro, claro que sim. Bem, seria ridículo ignorar a crise habitacional que tem assombrado, não é, as metrópoles, não é, nacionais. É virtualmente impossível, estamos a falar, se não me engano, um preço de um T2 chega hoje no Porto, está com uma média de 1.250 euros. Estamos a falar de valores que são incomportáveis, ou seja, mesmo um licenciado, nem que seja em casal, com o seu parceiro ou com o seu parceiro, estamos a falar de valores que vão muito para lá da percentagem de taxa de esforço máxima recomendada. Ou seja, eu diria que principalmente, e especialmente na perspectiva de retenção então do povo portuense na sua própria cidade, porque nós queremos um Porto que sabe acolher os seus e sabe mantê-los e não os expulsa, ou seja, um Porto grande para todos. Nós lentamente, nas últimas décadas, temos constantemente perdido gente. E estes também são os jovens que não conseguem reentrar e encontrar um espaço para fazer a sua vida. O Partido Socialista, seja na cidade, seja especificamente em Horta do Douro e Massarelos, que existem espaços dedicados para a construção de habitação pública em Lordelo, procura mesmo colmatar essas necessidades. A construção de habitação pública, neste caso com o termo de uma renda moderada, porque não estamos a falar de habitação social, que é diferente, a habitação social tem um preço fixo definido após a sua construção, que depois tem um valor, ou seja, tem um desconto associado consoante o rendimento do agregado familiar. Isto não. Estamos a falar de uma habitação mais para as classes médias, as classes jovens que procuram estabilizar-se. Os valores são públicos, neste caso, estamos a falar de valores que são muito abaixo, vamos dizer assim, um T3, por exemplo, estamos a falar de 700 euros. Sim, é um valor, não é a mesma coisa que a habitação social, é diferente. No entanto, um T3 700 euros, eu desafio alguém a ir a uma plataforma online e encontrar um T3 na cidade do Porto, muito menos com a qualidade que se procura construir, não é? De uma habitação nova, por 700 euros. É impossível. E a construção desta habitação, que vai ser um grande desafio, e é uma grande proposta do partido e do Dr. Manuel Pizarro para estas eleições, que envolve também naturalmente a nossa junta de freguesia. Ainda no outro dia tivemos a oportunidade de apresentar mesmo à comunicação social um dos espaços que seria utilizado para essa mesma construção, ali na zona do Ordelo do Ouro, quem é do Porto saberá naturalmente, ali à beira do Jardim do Cala, que tem lá uns terrenos que pertenciam ao Exército, que hoje pertenciam à Câmara, e a Câmara só não constrói lá se não quiser. Por isso é mesmo muito importante nós trabalharmos nessa perspectiva. Eu vou realçar aqui outra preocupação também. Não é necessariamente de jovens, mas é algo que acho que nos atinge a todos. E especialmente na minha freguesia, porque acaba por ser vítima dessa circunstância. Uma das prioridades desta candidatura é também a segurança. No entanto, nós não olhamos para a segurança de uma perspectiva autoritária, como se calhar outras candidaturas o fazem. Nós procuramos tratar da segurança das pessoas de uma perspectiva de calma, humana, saudável, de conforto, de vivência natural nas suas ruas, onde não se têm de preocupar com o risco de serem ou não assaltados, ou terem os seus pertences no seu carro, por exemplo, assaltados, um vidro partido. Nem Horta do Douro e Massarelos nós temos um problema de chamada pequena criminalidade, que é muitas vezes associada ao consumo de droga na zona. Visto que, posso estar enganado, mas existe lá uma sala de chute não, mas de consumo assistido, onde, antes de mais, não tem a capacidade suficiente para receber toda a gente que procura, porque naturalmente existe ali um tráfico muito grande, e nós temos que ter capacidade de combater. Nós no partido e a Juventude Socialista partilha esta perspectiva, e naturalmente a nossa candidatura em Horta do Douro e Massarelos é que, bem, o tráfico tem que ser combatido criminalmente. Também não vão ser os chamados pequenos criminosos
que nós vemos na rua, que vendem a droga, que vai acabar, não é ter essas pessoas que vamos acabar com o tráfico. Se nós termos essas pessoas hoje, amanhã estão outras 5. Estas coisas demoram e têm que ser muito bem estruturadas, trabalhadas com as forças de segurança, mas têm que ser perseguidas, têm que ser criminalizadas, a venda e o tráfico de droga tem que ser criminalizado. Mas acho que há aqui uma questão que tem falhado muito nos últimos anos, que é, neste caso, a ajuda aos toxicodependentes. Estamos a falar de pessoas que muitas vezes encontram-se numa parte negativa da sua vida e, sendo sem abrigo ou não, acabam por encontrar no consumo das drogas um refúgio. Nós temos que ser capazes de ajudar estas pessoas. Não há forma de dizermos, a pessoa que vier dizer que vai acabar com a droga está a mentir. A droga vai sempre existir. Nós temos é que ajudar estas pessoas para que, efetivamente, não procurem a droga como um refúgio. Diminuir a procura da droga para que, bem, as que procuram tenham condições para recuperar e não fomentar, neste caso, uma maior procura no futuro. Nós, quem sabe, e no Porto e em Lisboa, isto foi uma grande questão, nos anos 90 o consumo de droga, e mesmo até aos anos 2000, era algo inacreditável, toda a gente conhecia alguém que tinha um problema relacionado com a droga, com a heroína, com o crack, e isto foi-se tratando. Quando nos anos 90 o consumo de droga e a criminalidade associava era uma preocupação muito grande entre o povo português, nos anos 2000, 2010, já não estamos a falar da mesma questão. No Porto, infelizmente, temos este contexto, especialmente local, a Lorde Eudoro e Massarelos, que infelizmente tem ressurgido, onde nós temos de procurar, nós já encontramos a solução. Portugal já foi capaz de combater esta crise. A descriminalização do consumo de drogas foi um grande passo nesse sentido, tratar o consumidor como um doente e não como o criminoso, passa principalmente por aí. O criminoso é o traficante, não é necessariamente o consumidor, não é de todo o consumidor. E é importante existir um maior investimento, visto que nós já sabemos qual é a solução, reforçar o investimento para que estas zonas fiquem mais simpáticas, seguras para as pessoas que lá vivem. Muito bem, obrigado, Filipe. O tema da habitação tem sido tocado transversalmente em muitas das nossas entrevistas e é natural que assim seja, mas penso que não tínhamos tido uma exposição ainda com esta profundidade em relação a este problema específico de segurança e, portanto, também te agradeço teres trazido este tema. Agora vamos um pouco ao associativismo. O Porto é uma cidade muito dinâmica em termos associativos e, portanto, pergunto-te que papel devem ter as associações de vários tipos, juvenis, culturais, desportivas, na definição das políticas locais e também como pode a autarquia apoiar melhor esse trabalho, porque por vezes isso também falta, prover as associações para que elas consigam executar melhor os seus planos de atividades. O que é que tu achas sobre este tema? Bem, antes de mais eu quero realçar que, infelizmente, nas últimas décadas em Portugal tem-se vindo uma diminuição da participação associativa, seja nas associações de moradores, seja nos clubes locais, seja nas próprias cooperativas. Temos vindo a ver uma diminuição produto de uma evolução social que tem existido entre o povo português. Bem, estas associações são fundamentais para nós conseguirmos chegar ainda mais perto das pessoas. No contexto específico do Lorde Eudoro e Massarelos, nós temos o privilégio de ter, neste caso, a atual Presidente de Junta, Sofia Maia, nas nossas listas, neste caso na terceira posição, e ela teve e fez um belíssimo trabalho. Na altura ela foi eleita pela lista do Dr. Rui Moreira, ela agora está connosco, e não existe problema de elogiar, muito menos ela está connosco agora, o belíssimo trabalho que fez na procura de dinamização destas associações. Sobre a alçada dela foram criadas, porque foram incentivadas, as pessoas foram incentivadas a criar as suas próprias associações de moradores, associações locais, para que existisse esta capacidade da própria junta de freguesia e da Câmara as ajudar nas suas dinâmicas locais, sejam coisas tão simples como as festas do São João, que as pessoas procuram criar em comunidade, pequenas ajudas que a própria junta pode dar, até logísticas na perspectiva da cedência, por exemplo, do espaço, da eletricidade, ou seja, coisas muito simples como essas, até uma participação mais próxima das pessoas, para combatermos, por exemplo, o abandono escolar, o próprio consumo de drogas, que ainda agora falávamos. As associações são fundamentais na criação desta ponte para uma sociedade mais coesa, que acaba por ser uma sociedade mais feliz. E fundamentalmente é isso, as associações são fundamentais, deve-se procurar a sua manutenção, muitas vezes é difícil, porque no Porto, infelizmente, o que nós percebemos é que
muitas destas associações são mantidas pelo esforço e pela dedicação de uma população muitas vezes mais envelhecida. E a população mais envelhecida, como todos nós, naturalmente não dura para sempre. Nós temos que procurar em reacender esta chama do associativismo nas novas gerações para dar uma linha de continuidade a esta política de proximidade que é feita através das associações e dos clubes locais. Naturalmente, depois existem alguns os orçamentos participativos que podem ou não ajudar este tipo de associações. Na minha opinião, esta questão dos orçamentos participativos deve ser reformulada. Muitas vezes são feitas candidaturas ou são feitas candidaturas a um valor que são candidaturas que são muito difíceis de comparar, porque como se dedicam a um valor próprio, temos uma candidatura, por exemplo, uma associação de moradores que quer revitalizar o seu ringue local para os jovens praticarem desporto. Depois temos uma associação, se calhar, de apoio aos idosos que procura renovar o seu espaço para os receber de uma forma mais rica. Ou seja, duas necessidades muito importantes, por exemplo, o incentivo do jovem ao desporto. Do outro lado temos a necessidade de nós procurarmos oferecer um resto de vida feliz aos nossos idosos e estão a combater pelo mesmo valor, ou seja, candidaturas que duas coisas muito importantes e estão, entre aspas, a combater entre si para atingir o mesmo valor. Eu acho que é necessário mesmo, isto é uma opinião própria, naturalmente, e minha, que é necessário repensar nesta questão para nós conseguirmos ajudar de uma melhor forma o povo portuense. E já falaste aqui de algumas prioridades, portanto, fora as que já mencionaste, quais é que seriam outras prioridades absolutas para a tua freguesia e até tendo em conta as tuas funções partidárias para o próprio Conselho do Porto, e quais é que são os principais desafios? Bem, uma das outras, visto que já referias, principalmente a habitação e segurança, há uma outra grande prioridade nesta candidatura, que é a questão da mobilidade. Existe uma questão que aborda o Douro e Massarelos, que tem estado muito nas notícias também, que é a questão do Metrobus. Bem, acho que é impensável, neste caso, nós conseguirmos imaginar como é que hoje o Metrobus ainda não está a funcionar. E depois o próprio avanço para a segunda fase, nesta fase do campeonato, tem muito que se diga, e acho que é preciso ter uma reflexão com muito calma. Bem, no que toca à mobilidade em si, quando nós pensamos em mobilidade, nós pensamos na nossa capacidade de nos mobilizar. Diria que quem conduz, por exemplo, na cidade do Porto, percebe que, sendo o Porto fisicamente e geograficamente uma cidade relativamente pequena, ou seja, no sentido em que, comparadamente com Lisboa, tem uma dimensão mais pequena, sem trânsito nós conseguimos ir de Campanhã à Foz em 15, 20 minutos. Há poucas cidades do Porto ainda isso é possível. O problema é que é sem trânsito. O trânsito no Porto está algo inacreditável e a nossa zona naturalmente tem mesmo essa questão, até porque é uma freguesia bastante populosa, com mais de 25 mil habitantes, uma freguesia que por si só, esta é 1 milhão de freguesias que por si só tem mais habitantes que muitas câmaras pelo país fora, com muitos municípios, e o que nós percebemos é que existem vias e espaços onde nos mobilizar é muito difícil. Bem, eu digo que a melhor solução para quem se quer mobilizar, por exemplo, de carro na cidade, é acreditar cada vez mais nos transportes públicos. Se as pessoas querem andar nos transportes públicos, nós temos que fazer com que eles sejam confortáveis e fiáveis. Infelizmente no Porto isso não tem sido sempre o caso. Existe uma referência entre os jovens da juventude socialista que nós referimos aos autocarros fantasma, que são os autocarros que muitas vezes até parece que vêm na app e depois nem é a questão de chegarem 2, 3, 4, 5 minutos atrasados, não aparecem. Uma pessoa que quer trabalhar, que quer ir para o trabalho de transportes públicos, por exemplo, não pode ficar a depender de um autocarro que dia sim, dia não aparece. É impossível. Bem, antes de mais temos que corrigir esses erros e do outro lado, isto é uma iniciativa do Partido Socialista que quer progressivamente também aumentar, neste caso, a dimensão dos autocarros, no sentido em que, ou seja, fornecer à STCP e procurar que a STCP tenha autocarros de 2 andares. Isto não aumenta necessariamente, aumenta naturalmente, mas não aumenta assim tanto a quantidade de passageiros que leva. No entanto, faz uma coisa que é, na percentagem de passageiros que vão de pé e que vão sentados, a percentagem das pessoas que vão sentadas é muito superior e aumenta um conforto muito superior ao próprio transporte, não é? Quantos de nós no Porto saberemos nós que entramos no autocarro a 1 hora de ponta e estamos literalmente como estamos numa lata de conserva onde não nos conseguimos mexer. Este tipo de iniciativas vêm procurar oferecer um maior conforto para que as pessoas possam querer
andar de transportes públicos. Cada autocarro que anda na rua são menos 30 automóveis, dando aqui uma generalização, que andam numa estrada. Os transportes públicos são efetivamente a solução e tem que haver um grande investimento, justamente numa zona, como é a minha do Arda do Douro e Massarelos, que abrange acessos à AVCI, onde numa hora de ponta é uma situação complicadíssima, que depois naturalmente tem impactos na diminuição de qualidade de vida das pessoas, seja na própria qualidade do ar nestas zonas, no tempo que as pessoas passam no trânsito, é uma preocupação muito grande, diria. E aqui agora uma questão que normalmente os convidados gostam, que é o que diferencia a vossa candidatura das restantes? Bem, eu acabei de enumerar aqui um conjunto de princípios e de iniciativas, em que algumas são partilhadas, é verdade, mas que têm uma visão sobre a cidade. Ainda há bocado eu referi que eu olho para o Porto como uma cidade que deve procurar manter e recuperar os seus. Existem outras candidaturas que não, que querem manter o chamado Porto Pequeno, não querem um Porto Grande. Eu há bocado referi que fisicamente o Porto é uma cidade pequena, mas o Porto, no seu sentido lato, é uma cidade enorme, não é? É uma cidade de uma importância e de um destaque inacreditável, mesmo a nível ibérico e europeu. Nós temos que, e neste caso esta candidatura procura olhar para estes problemas sempre de uma perspectiva própria, que é sua, que é uma perspectiva humanista, progressista, solidária, sobre preocupações do dia a dia dos portuenses. E diria que é principalmente isso. E já agora, se me permite acrescentar, nas listas do partido e da junta também, já agora, porque como eu ainda agora referi, na junta de freguesia do Horda e Massarelos, onde nós somos acompanhados pela atual presidente de junta, nós tivemos o prazer de receber um conjunto de pessoas interessadas, porque perceberam que este era o melhor projeto para a cidade do Porto. Desde pessoas mais à esquerda, Fátima Vieira para a Assembleia Municipal, Fernando Paulo, por exemplo, que é o número 2 para a Câmara do Porto, que tem um histórico de militância no Partido Social Democrata e depois acompanhou o Dr. Rui Moreira. Além dos princípios, as pessoas perceberam a competência dos nossos quadros e das nossas ideias. E é natural que depois as pessoas se agreguem a este movimento. Sim, não resisto, uma vez que falas também de pessoas a agregar ao movimento, a fazer-te uma questão sobre coligações. Porque ao contrário do que aconteceu noutros concelhos importantes e muito populosos, do exemplo de Lisboa ou de Sintra, o Partido Socialista concorre no Porto sozinho, portanto sem uma coligação com outras forças de esquerda. Como é que tu vês essa questão? Isto já foi abordado pelo candidato a presidente da Câmara também, mas como é que tu vês essa questão? Achas que o Partido Socialista fez o esforço necessário? Achas que houve algum tipo de preconceito até, porque isso por vezes acontece? Porque é que houve esta decisão no Porto de não haver uma coligação mais abrangente, lembrando que nas autárquicas quem tem mais um voto ganha, seja em termos de freguesias, seja em termos de município. O que é que tu achas sobre esta matéria? Sim, como referes, e falando numa perspectiva eleitoralista, as coligações são apetecíveis, não é? Em Lisboa temos o exemplo em que o PS vai candidata-se em conjunto com o Bloco de Esquerda, com o LIVRE, e uma perspectiva séria, podemos dizer aqui, e só não acompanha o Partido Comunista devido a uma perspectiva sectária que ocorreu na zona. No Porto, como eu lhe disse há bocado, vamos sós, mas nunca vamos sós, porque ainda agora referi, temos tido uma capacidade de atrair de todos os espectros ideológicos da sociedade portuense. Se poderíamos ter ido, poderíamos, naturalmente, existem partidos com que nós temos um cruzamento sobre certas soluções, ou seja, identificamos o mesmo problema com a mesma perspectiva e temos soluções similares. Poderia ter acontecido, não aconteceu, por mais sectarismo, menos sectarismo, mais ou menos abertura dos partidos. Agora, a realidade é que vai o Partido Socialista com um conjunto alargadíssimo de independentes, desde pessoas do CDS, PSD, LIVRE, ou seja, quando eu digo estes partidos, pessoas que eram, vamos dizer, ideologicamente, ou até mesmo dos quadros desse espaço. Bem, se nós quisermos aqui fazer este destaque, o próprio Dr. Manuel Pizarro, em tempos de juventude, foi do Partido Comunista. Ou seja, nós conseguimos ver aqui uma abertura muito grande do Partido Socialista da cidade do Porto à sociedade. E aqui, pronto, podemos dizer, infelizmente, não foi possível
criar aqui uma convergência. No entanto, eu tenho a certeza que o povo portuense vai ter a capacidade, até porque acho que reconhece no Dr. Manuel Pizarro a pessoa mais bem preparada e mais conhecedora da cidade do Porto. Basta perguntar a um portuense. De uma forma geral, todos sabem quem é o Dr. Manuel Pizarro. Se perguntar quem é o Pedro Duarte, não sei se a resposta vai ser a mesma. E as pessoas têm isso em conta, porque sabem quem sempre cá esteve e quem, se perder, não voltará. E acho que sabem fazer essa separação. Muito bem. E como sabemos, 4 anos por vezes é um tempo escasso para fazer todas as alterações, todas as reformas. Portanto, nós alargamos aqui um pouco o espaço temporal e perguntamos como é que gostarias de ver a tua autarquia daqui a 10 anos? Bem, antes de mais, gostava de ver uma cidade que pudesse receber os seus. No sentido em que um jovem que acaba a sua licenciatura, tem o seu parceiro, encontra uma cidade onde facilmente, no mercado de habitação, encontra solução para o seu problema. Numa perspectiva de mobilidade, encontra uma VCI já num estado muito mais avançado, que é um ponto que muitos não gostam de tocar, mas a VCI continua a ser uma artéria fundamental para o funcionamento da cidade e não vamos simplificar aqui o problema. O problema da VCI não é um problema há 4 anos, é um problema há 12, talvez a mais. É um problema que tem que ser tratado o mais rapidamente possível, porque nós sabemos que vai demorar, para que no futuro esteja preparado e esteja com melhores condições para oferecer uma melhor mobilidade ao povo portuense o mais rapidamente possível também. E uma cidade segura, naturalmente, uma cidade onde nós nos sentimos bem, a sair à noite, beber o nosso copo, como jovens, naturalmente, onde depois, como os nossos filhos, nós podemos deixar os nossos filhos a brincar na rua e não pensamos 2 vezes sobre a sua segurança, sobre se vai ter cuidado com as seringas que andam na rua ou não, se vai ter o cuidado de, se quiçá, alguém o abordar de uma forma negativa. Ou seja, uma cidade que consegue oferecer estabilidade de vida e qualidade de vida aos seus, ali será, neste caso, um conforto na mobilidade e na sua segurança total. Muito bem. No domingo, o Porto será certamente um dos locais onde todos os olhos estarão postos, porque daquilo que percebemos, a eleição está renhida, portanto ainda não é claro para onde vai pender, pode pender para diferentes lados, e por isso nós costumamos perguntar o que é que vocês gostariam que ficasse só da vossa campanha, portanto da vossa candidatura, independentemente dos resultados eleitorais. Porque por vezes as campanhas são inovadoras ou alertam para certos temas que muitas vezes são esquecidos e, portanto, o que é que gostarias que ficasse só desta campanha, quer ganhem ou quer não vençam, que também pode acontecer sempre em democracia. O que é que tu querias deixar marcado mesmo neste período aqui de 2 semanas, ou de 1 semana e meia, melhor dizendo? Eu diria que o objetivo foi este e acho que a passagem dessa mensagem ficou. Que é uma candidatura de portuenses que conhecem o Porto, efetivamente, e os seus problemas, para os portuenses que querem ver os seus problemas resolvidos. Diria que é fundamentalmente essa a mensagem, que acreditam que, naturalmente, com este candidato a presidente da Câmara do Porto, que é um conhecedor da cidade a um nível que poucos têm, é difícil encontrarem noutra candidatura esta mesma qualidade para a solução dos seus problemas da sua vida. Diria que essa é principalmente a mensagem que nós procuramos passar. E agora estamos a entrar já na reta final da nossa entrevista, tem sido muito interessante. Para os jovens que nos seguem e que querem participar, e estando tu também numa juventude partidária, que conselhos é que lhes dás? Como é que eles podem começar a transformar a política, a realidade local? Isto é um tema que me toca bastante. Já agora, eu sou da área da comunicação, mas eu também dou aulas como professor com habilitação própria, e este ano tive a oportunidade de dar bastantes aulas de cidadania a crianças do 3º ciclo. Eu diria que, e era algo que eu lhes incentivava muito, porque independentemente de cor política, não é, que naturalmente nem é de assunto que se pegue muito nessas questões, é a participação cívica. Participem, inscrevam-se nas juventudes, entrem nos partidos, procurem as vossas associações locais, porque, como eu disse, vão ser com estas estruturas, estes organismos, vamos dizer assim, que vocês vão encontrar a solução para os problemas da vossa vida. Pode não ficar tudo feito, pode não ficar tudo perfeito, mas o vosso trabalho, independentemente da cor,
vocês procurem ter e tenham e se revejam ideologicamente, vai fazer com que vocês vejam a vossa vida no futuro mais bem resolvida e com melhor qualidade de vida. Isso eu tenho a certeza. E agora mesmo para terminar o nosso desafio tradicional a todos os candidatos, que é, e tendo tu já uma experiência acrescida, portanto se calhar há aqui alguma facilidade maior, se tivesses 30 segundos com um jovem de 18 anos que vai votar pela primeira vez em Lourdelo do Ouro e Massarelos, o que é que lhe dirias? Antes de mais, vota porque é importantíssimo e houve um conjunto de pessoas que sofreu muito para tu teres a liberdade de votar. E a seguir, sendo tu um jovem que acredita na liberdade e o Partido Socialista sendo o Partido da Liberdade, o voto certo é no PS. Filipe, mais uma vez, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Foi um gosto. Como dizia ao início, esta foi a última entrevista do ciclo e, portanto, já temos aqui uma certa nostalgia. Vamos tentar daqui a 4 anos reproduzir este ciclo, fica também aqui o compromisso com os nossos espectadores, todos aqueles que nos foram ouvindo, seja aqui em direto, seja no YouTube, no Spotify, e portanto despeço-me e em nome do Jornal Académico Voz da Academia, agradeço a todos os que nos têm seguido e mais uma vez ao Filipe Antunes por estar aqui connosco hoje. Muito obrigado. Muito obrigado.